Você já sentiu que não importa o quanto se esforce, algo invisível parece puxar você para trás? O paradoxo é cruel. Seu maior inimigo está dentro da sua própria cabeça, sabotando seus sonhos silenciosamente, enquanto você sequer percebe. É uma armadilha que poucos reconhecem, porque acreditam que o problema está em falta de força de vontade ou sorte. Mas aqui vai uma verdade contraintuitiva. Seu cérebro, essa máquina poderosa, está programado para preservar o status quo, não para impulsionar seu sucesso. E a boa notícia: entender essa sabotagem é o primeiro passo para virar o jogo de vez e conquistar resultados reais, rápidos e duradouros. O ser humano tem um cérebro brilhante, mas com um defeito curioso. Ele é preguiçoso por natureza. Não é por maldade, é por sobrevivência. Desde os tempos das cavernas, ele aprendeu que se manter seguro era melhor do que correr riscos, mesmo que os riscos levassem a algo melhor. Por isso, quando você tenta mudar de vida, criar hábitos novos, sair da rotina, ele toca o alarme. Perigo, desconforto à vista, e sutilmente te convence a adiar, procrastinar ou simplesmente voltar para o que é familiar, ainda que essa familiaridade esteja te afundando. É como se tivesse um Wi-Fi do comodismo sempre conectado. Você pensa em acordar cedo para treinar? Ele te lembra do travesseiro fofo. Quer largar o emprego que odeia? Ele joga um "e se der errado" no meio da sua mente. Esse impulso automático tem nome: zona de conforto. E por mais que ela pareça inofensiva, ela é uma jaula dourada, bonita por fora, mas cheia de grades invisíveis. Não é à toa que tanta gente vive presa numa rotina que detesta, mas não consegue mudar, porque o cérebro é mestre em dar desculpas com voz de lógica. O truque está em aprender a conversar com esse cérebro. Não é guerra, é negociação. Um exemplo prático. Comece com microcompromissos. Em vez de tentar acordar 5 horas da manhã do nada, comece acordando 15 minutos mais cedo por semana. Seu cérebro não sente a pancada e você engana o sistema. Com o tempo, você o convence de que progresso também pode ser seguro. E é aí que a mágica começa. Mas claro, isso nos leva a outro ponto ainda mais intrigante. Sabe aquele pensamento que surge do nada dizendo: agora não é o momento certo? Ou aquele sussurro interno dizendo que você ainda precisa se preparar mais antes de agir? Pois é, isso é seu cérebro inventando uma historinha confortável para manter tudo exatamente como está. Ele é um roteirista nato, um contador de mentiras convincentes. Ele diz que você não tem tempo, que você é muito velho, que ninguém vai te ouvir, que já tem gente demais fazendo isso. E o pior, você acredita, porque ele não grita, ele convence com suavidade. Essas histórias são como cortinas de fumaça que te impedem de enxergar a verdade. Você está travado, e não por falta de capacidade, mas por excesso de desculpas sofisticadas. E não se engane, essas desculpas são perigosas porque soam racionais, mas experimente questionar uma delas com lógica simples e verá que, no fundo, são castelos de areia. Quer ver um exemplo? Eu não tenho tempo, mas você passa 3 horas no TikTok, certo? Então o problema nunca foi o tempo, e sim as prioridades manipuladas por essas historinhas mentais. Desconstruir essas narrativas exige um olhar brutalmente honesto. Da próxima vez que surgir uma dessas desculpas, anote. Escreva o que sua mente está dizendo e depois pergunte: isso é verdade ou só parece confortável acreditar nisso? Uma boa prática é usar o método dos 5 porquês. Questione cada desculpa até chegar na raiz. Na maioria das vezes, o que você vai encontrar lá no fundo não é uma limitação real, mas um medo escondido. E é sobre esse medo que precisamos conversar. O medo de ser julgado é como um alarme silencioso que toca toda vez que você pensa em se expor, em tentar algo novo ou até em dizer o que realmente pensa. É o cérebro tentando te proteger da dor social, como se ainda estivéssemos vivendo em tribos, onde ser rejeitado significava risco de morte. Hoje, esse medo se traduz em ansiedade, em paralisia, em autossabotagem. Quantas ideias brilhantes nunca viraram realidade porque alguém teve medo de parecer ridículo? E pior, muitas dessas pessoas nem tentaram. Elas desistiram antes mesmo de começar.
O fracasso, por sua vez, é tratado como um monstro. Mas, na real, ele é só um professor exigente. O problema é que o cérebro não vê assim. Ele associa fracasso com dor, vergonha e perda de status. Então, ao menor sinal de risco, ele aciona os freios. E aí vem aquela sensação de não é para mim ou melhor deixar para outro dia. Isso explica por que tanta gente vive com ideias incríveis na cabeça, mas com a vida estagnada. É o cérebro dizendo: melhor não tentar do que fracassar. Só que, ironicamente, esse melhor não tentar é o que realmente faz a pessoa fracassar. Superar esse mecanismo começa com a consciência de que ele existe. O medo do julgamento não desaparece, mas ele pode ser educado. Uma boa forma de começar é se expor intencionalmente a pequenos desconfortos. Falar em público em grupos menores, postar aquela ideia mesmo sem aprovação de todos, pedir feedback de quem realmente quer o seu bem. Cada vez que você faz isso, o cérebro aprende que não há perigo real e começa a recalibrar suas reações. E aí, algo surpreendente começa a acontecer. Pouca gente percebe, mas a dopamina, esse neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, é uma das maiores responsáveis pela falta de foco. O cérebro, sempre em busca de recompensas rápidas, fica viciado em pequenas doses de prazer. Redes sociais, notificações, vídeos curtos, aquele chocolatinho fora de hora. É como se ele dissesse: para que estudar por 1 hora se podemos ter uma recompensa instantânea agora? E assim, dia após dia, vamos alimentando um ciclo que favorece o prazer imediato e sufoca a construção de algo sólido a longo prazo. A armadilha da dopamina está no fato de que ela não quer que você termine algo, ela quer que você continue pulando de estímulo em estímulo. E o pior, isso parece normal. Abrir o celular 80 vezes ao dia virou rotina. Mas isso está esgotando sua capacidade de se concentrar por longos períodos. Uma habilidade rara e valiosa nos dias de hoje. Se antes a distração era a exceção, agora virou padrão. E o cérebro, alimentado por essa avalanche de recompensas instantâneas, começa a rejeitar qualquer tarefa que exija paciência, silêncio e profundidade. Quer recuperar o controle? Comece reduzindo o consumo desses estímulos. Desative notificações, reserve horários fixos para redes sociais. Pratique o dopamine detox pelo menos um dia por semana. Sim, vai parecer entediante no início, mas é como reeducar um paladar viciado em açúcar. E aos poucos, seu cérebro volta a saborear o prazer que vem do progresso real. Aquele tipo de prazer que não te esgota, mas te constrói. E quando você percebe isso, começa a ver outro vilão agindo pelas sombras. Existe uma frase que soa inofensiva, mas é um veneno lento. Eu sou assim mesmo. Quantas vezes você já ouviu ou disse isso? Ela parece sincera, mas na verdade é uma cela invisível. O cérebro adora essa ideia porque ela elimina a necessidade de mudança. Se a pessoa acredita que nasceu desorganizada, tímida, ansiosa ou preguiçosa, pronto, ela se acomoda. Mas a verdade é que ninguém é assim. A gente está assim. E o cérebro, mais uma vez, adora essa etiqueta porque evita o trabalho duro de reconfigurar hábitos. A neurociência já provou. Nosso cérebro tem plasticidade, ou seja, ele muda com o tempo, com o treino, com a repetição. Mas o problema é que a frase "eu sou assim" funciona como um contrato interno com a estagnação. Ela anestesia o senso de responsabilidade, como se o fracasso fosse genético. Exemplo: alguém que diz: eu não sou bom com dinheiro. Será mesmo? Ou será que nunca aprendeu, nunca estudou, nunca praticou finanças pessoais? Tem gente que carrega esse discurso por décadas e nem percebe que está apenas aceitando uma identidade emprestada da própria preguiça cerebral. Mudar é desconfortável, exige confronto com aquilo que nos limita. Mas é justamente esse desconforto que gera crescimento. Então, da próxima vez que ouvir essa voz dizendo "você é assim", pare e questione: quem disse isso? E se eu pudesse ser diferente? Comece com algo pequeno. Se você sempre diz que é desorganizado, teste um planner por 1 semana. Se acha que não tem disciplina, tente acordar 15 minutos mais cedo por 3 dias. O ponto é, pequenas provas quebram grandes crenças.
E assim, você começa a notar outro comportamento sabotador que precisa ser combatido. A procrastinação não é apenas preguiça. Na maioria das vezes, ela é uma defesa disfarçada. O que parece desorganização pode, na verdade, ser medo de não conseguir entregar algo perfeito. Pessoas que se cobram demais costumam adiar tarefas importantes, porque inconscientemente acreditam que, se começarem, vão falhar. Então deixam para depois, esperando o momento perfeito, que nunca chega. É o cérebro dizendo: se eu nem começar, não corro o risco de errar. Mas adivinha, isso é o erro disfarçado de proteção. Essa armadilha é traiçoeira porque o procrastinador perfeccionista se sente produtivo por estar sempre planejando. Ele consome vídeos, lê sobre o assunto, faz listas, mas não executa. E como tudo está em andamento, ele sente que está se movendo, quando na verdade está parado. Um exemplo claro: a pessoa que quer lançar um projeto, mas diz que ainda falta o logo ideal, o nome perfeito, o timing certo. E o tempo passa. O perfeccionismo se veste de alto padrão, mas no fundo é só medo de se expor ao julgamento e ao erro. A cura começa com ação imperfeita. Um passo torto tem mais valor do que um plano perfeito, nunca executado. Se o medo do julgamento paralisa, publique com medo. Se o perfeccionismo te trava, entregue mesmo sabendo que pode melhorar depois. Grandes criadores, empresários e artistas começaram com versões mais ou menos de suas ideias. A diferença? Eles começaram. E a cada passo o cérebro se reprograma. E quanto mais você anda, mais você entende um dos fatores mais determinantes no seu progresso. A maioria das pessoas vive no modo automático. Acorda, pega o celular, escova os dentes, vai para o trabalho, reclama, volta para casa, assiste algo, dorme e repete. Quase ninguém para pensar que cada microdecisão molda a direção da própria vida. O que comer, com quem falar, o que consumir, o que ignorar. E como o cérebro ama poupar energia, ele joga essas escolhas no piloto automático. Resultado: a vida vira uma sequência de repetições sem intenção, onde as metas são só promessas e os sonhos, apenas ideias. Assumir o controle consciente é como pegar o volante de um carro que estava sendo dirigido por um robô cansado. Dá trabalho no começo, claro. Exige atenção. Mas aos poucos a clareza chega. Comece observando o que você faz sem pensar. Abre o celular ao acordar. Gasta 20 minutos no banho pensando em tudo, menos no agora. Toma café da manhã correndo. Cada um desses momentos é uma oportunidade de reprogramação. Escolher conscientemente o que você vai fazer, comer, falar e pensar muda a qualidade do seu dia. E em cascata, a qualidade da sua vida. Uma prática poderosa é o check-in mental. 3 vezes ao dia, pergunte-se: o que eu estou fazendo agora está me aproximando ou me afastando do que eu quero? Parece simples, mas isso coloca você de volta no comando. E não precisa ser radical. Trocar 10 minutos de Instagram por 10 de leitura já é uma vitória. Escolher água ao invés do refrigerante já é um ato de consciência. E quando você começa a viver de forma intencional, percebe algo surpreendente sobre seu cérebro e o tempo. Vivemos numa era em que tudo acontece num piscar de olhos. Comida rápida, entregas instantâneas, respostas imediatas. Isso moldou nosso cérebro para esperar resultados rápidos e desistir quando eles não vêm. A paciência, que antes era uma virtude essencial, virou um desafio quase sobre-humano. E o problema é que a transformação real, aquela que muda a vida de verdade, raramente é rápida. Ela é construída tijolo por tijolo, dia após dia, em silêncio, longe dos holofotes. O imediatismo gera frustração e faz muita gente pular etapas importantes. Imagine alguém querendo ficar em forma, mas pulando o treino para ver resultado no dia seguinte. Ou um empreendedor que desiste do negócio porque não bateu a meta no primeiro mês. O cérebro, acostumado ao prazer instantâneo, começa a sabotar com pensamentos do tipo: não adianta, ou isso não é para mim. Mas o que poucos percebem é que o crescimento sustentável precisa dessa maratona, não de uma corrida de 100 metros. Cultivar a paciência é um exercício diário.
Uma dica prática é usar o método dos pequenos ganhos. Estabeleça metas minúsculas, mas constantes. Pode ser fazer 5 minutos de meditação, ler uma página do livro que está parado ou poupar R$ 1 por dia. Esses pequenos atos acumulados com o tempo são o que realmente mudam o jogo. E quando essa mentalidade de longo prazo começa a se enraizar, outra barreira começa a se dissolver no horizonte. Chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Será que você está pronto para assumir o comando do seu próprio cérebro e parar de ser sabotado por quem deveria ser seu maior aliado? Pense, quantas oportunidades escaparam por causa dessas armadilhas invisíveis? Agora, imagine o poder que você terá ao reconhecer esses padrões e agir diferente. Qual será a sua primeira pequena atitude para quebrar esse ciclo? Compartilhe suas ideias nos comentários, porque o caminho muda quando a gente aprende junto. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar essa jornada de autodomínio. O melhor ainda está por vir.